Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa página Reflexões Espíritas, meus amigos aí dos centros espíritas que estão nos assistindo, estão nos vendo aí pelo Facebook. Obrigado aqui pela presença. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que o Espiritismo significa, né? O tema Espiritismo não é coisa de outro mundo, é uma ideia que a gente traz, né? A gente faz um trocadilho aí com o tema para falar um pouco sobre o Espiritismo como uma visão de vida, né? Uma filosofia que permite que a gente possa viver melhor, que a gente possa se tornar melhor nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então eu estou aqui de casa, estou aqui da minha casa, vocês vão ouvir os ruídos aí dos familiares, do cachorro, da família, mas isso aí é vida, né? O importante é que quando tem barulho tem vida. E, e o importante é que essa reflexão, esse pensamento possa chegar no lar de cada um de vocês. Eu espero que esse vídeo encontre todos vocês bem e que se alguém estiver passando por alguma dificuldade nesse momento, é que a espiritualidade amiga, que o nosso Mestre Jesus possa abraçá-los, acolhê-los e que as energias positivas desse momento que a gente está vivendo aqui possa invadir o lar de cada um e possa levar nesse momento que nós estamos vivendo um pouco de paz, de consolação, de fortalecimento e fortalecimento principalmente da nossa fé. Então, eu inicio agora agradecendo a presença de todos e entrando no nosso tema, né, falando um pouco então sobre o que a gente quer abordar na noite de hoje. Espiritismo não é coisa de outro mundo, eu coloquei essa ideia justamente para mostrar que ele é muito mais ligado à nossa realidade aqui do que a ideia de uma ligação com o mundo espiritual, uma comunicação com o mundo espiritual. Quando a gente inicia a nossa reflexão, eu trago um pensamento, né, uma afirmação de Kardec sobre essa doutrina, né, onde ele diz que é uma ciência de observação, uma filosofia e uma filosofia com consequências morais. Então, para a gente entender melhor o que significa essa filosofia com consequências morais e essa ciência de observação, a gente precisa situar a doutrina espírita dentro das visões espiritualistas que existem, né? Quando a gente fala em espiritismo, nós estamos falando sobre uma visão espiritualista da vida. E é natural que todas as visões espiritualistas da vida alimentem uma crença, uma fé, né? Algum tipo de pensamento a respeito da vida que vá além da vida física, além da vida material. Então, a gente precisa entender como o Espiritismo se situa dentro dessa visão espiritualista. A primeira coisa que a gente vai entender, então, vai procurar ver, então, é a visão materialista, né? O que a visão materialista propõe? Que a ideia de Deus não existe, né? Que na verdade tudo que nós vivenciamos está dentro do conhecimento humano, daquilo que o conhecimento humano é capaz de entender, e que a nossa vida se resume a isso que nós estamos vendo, enxergando, percebendo e conhecendo. Portanto, todos os nossos esforços, os nossos objetivos, né, todo o nosso sentido de viver deve ser voltado para esse mundo e para aquilo que a gente busca aqui. Bom, o que a visão materialista pode fazer com que o indivíduo se torne, né? Ela muitas vezes, por não defender a ideia de que exista algo além da morte, né, depois da morte física, pode fazer com que a gente coloque todos os nossos esforços simplesmente nessa vida. Isso significa que todas as pessoas que são materialistas vão ser egoístas, vão ser orgulhosas, né, vão ser pessoas más? Não, isso não tem nada a ver, porque muitas vezes a pessoa vai conduzir os seus esforços, vai conduzir os seus objetivos para causas nobres, né, para trabalhos que vão deixar um legado para a humanidade, deixar um legado para a sociedade, embora essa pessoa não alimente nenhuma crença em relação a uma vida espiritual, em relação a algo depois da morte. Então ela prefere se concentrar totalmente
na vida física, né, na vida material, naquilo que ela pode entender e perceber, e não se preocupar em pensar em algo que vá além disso. Por outro lado, quando a gente olha por uma ótica mais do ponto de vista moral, a visão materialista ela pode levar, né, ela tem uma grande probabilidade de encontrar nos seres humanos espaço, né, possibilidade para ações egoístas, individualistas, porque se a gente parte do princípio que nós estamos num mundo onde as pessoas tendem a cometer mais erros do que acertos, alguém com uma visão materialista tende a se apegar mais às questões da matéria, não é? E necessariamente, possivelmente, se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que só pensa em si mesmo. Como eu disse, isso não é via de regra, né? Mas esse contexto no qual eu olho para o mundo e acredito que o mundo é só isso que eu tenho aqui, que, portanto, tudo que eu fizer, tudo que eu buscar tem que ser para algo que me traga um retorno nesse mundo, é natural, é muito possível que eu vou muitas vezes deixar de lado certos conceitos e certos valores, certos princípios que nascem de uma visão espiritualista, de uma visão além da matéria, e eu não vou levar em conta isso, não vou levar em consideração isso. Né? Aí a gente vai para uma visão espiritualista da vida, onde as pessoas fazem tudo o que os materialistas fazem, né? Mas elas possuem um pensamento, uma fé, uma crença que as fazem acreditar que exista algo além da matéria, além do corpo, que existe uma alma, né? E que essa alma sobrevive ao corpo. E essa visão espiritualista, ela se diversifica, ela se divide em várias formas de entendimento disso, de interpretação disso. Né? Então, todas as religiões que a gente conhece, ouve falar, têm uma visão espiritualista da vida, né? E interpreta essa espiritualidade de formas diferentes. Para a gente não se estender muito, vamos falar do cristianismo de uma forma geral. Né? O cristianismo tem a ideia, principalmente tanto o cristianismo protestante quanto o catolicismo, de que existe uma alma, né? De que existe um ser ali ligado ao corpo, um ser espiritual. Mas esse ser ele surge no momento em que existe a concepção da vida e que não existe a continuidade, né? A repetição dessas vidas, que é o que a doutrina trata como a reencarnação, né? A visão reencarnacionista. Então, aquilo que nós vivemos nessa vida é o que determina o nosso destino após a morte. Aquilo que nós fazemos dessa vida é o que determina o nosso destino após a morte. E que a nossa espiritualidade, na verdade, de uma forma geral, é uma ligação com Deus, é uma ligação com o Criador. Mas de que forma essa ligação? Né? Através da nossa, do culto, da forma como a gente professa essa fé. Então, dentro de cada crença vai ter uma forma de nós nos relacionarmos com Deus e essa é a maneira de nós exercermos a nossa espiritualidade. Mas nós somos seres racionais, nós somos seres que pensamos e que buscamos respostas para as nossas angústias, para as nossas dores, para a nossa existência. E ter uma visão espiritualista não necessariamente significa que nós tenhamos um conhecimento, um equilíbrio e uma serenidade em relação ao que nos reserva o pós-morte, que nos espera depois dessa vida. Né? Até porque muitas vezes essas crenças, essas religiões, elas não oferecem respostas satisfatórias para os nossos anseios, para esses nossos questionamentos. Além do que, além de as visões espiritualistas não necessariamente satisfazer esses nossos anseios existenciais, o fato de nós sermos espiritualistas também não determina que nós sejamos pessoas melhores do que aqueles que possuem uma visão materialista. Às vezes, até pessoas espiritualistas têm visões muito piores do que pessoas que são exclusivamente materialistas, porque, como eu disse, isso está muito mais ligado à forma como a pessoa entende e interpreta a vida do que a visão que ela tem do mundo.
Né? Então, eu posso ser um ateu, eu posso ser um materialista, eu posso ser uma pessoa agnóstica que não entende que o conhecimento, né, que conhecimento transcendental me conduz a alguma coisa, mas isso não implica em dizer que as minhas ações e que as minhas escolhas sejam moralmente más, moralmente inadequadas. E às vezes eu tenho uma visão espiritualista, mas eu sou uma pessoa egoísta, orgulhosa, vaidosa, né, uma pessoa intolerante, porque eu não estabeleço relação entre a minha profissão de fé, a minha denominação religiosa e aquilo que eu faço na minha relação com Deus, eu não ligo isso com a minha vida física, com o meu dia a dia, com as minhas relações, né? Eu inconscientemente entendo que são coisas separadas. Bom, então, por isso que eu quis distinguir a doutrina espírita de todas as outras visões espiritualistas, porque ela tem um entendimento e uma interpretação, né, dessa alma, desse espírito que sobrevive ao corpo, que é diferente de outras visões espiritualistas. Então, quando eu falei de Kardec, né, quando eu citei Kardec, Kardec faz uma definição dessa visão espírita. Né? Ele diz: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Kardec escreve essa definição no livro que é o Espiritismo. Então, o que ele está dizendo aí? Veja, em nenhum momento ele se preocupa em definir o Espiritismo como apenas uma crença ou um culto ou uma visão religiosa da vida. Né? Ele dá uma amplitude para a doutrina espírita quando ele diz que ela é uma ciência de observação, uma ciência prática e uma filosofia com consequências morais. Porque quando ele faz isso, ele quer mostrar que ela vai além daquilo que as religiões podem oferecer, porque ela transporta o indivíduo para fora dos limites do centro espírita, para fora daquilo onde ele absorve esse conhecimento. Né? Então é diferente de nós estarmos numa outra religião, numa outra crença, onde a nossa forma de manifestar a nossa fé, a nossa crença é dentro daquele culto, né? Não significa que aquilo que se faz ali não vai se estender para fora, né? Não é esse o objetivo, mas não necessariamente eu me sinto impelido, né? Muitas vezes, ou eu entendo que aquilo tenha que se manifestar lá fora, porque eu entendo que ali eu estou cumprindo com o meu compromisso em relação à minha vida espiritual, em relação à minha ligação com Deus. Dentro da doutrina espírita, essa filosofia, a filosofia proposta por ela, faz com que essa relação com Deus comece ali no aprendizado da doutrina e se estenda nas nossas relações e na forma como nós nos comportamos dentro da sociedade. Então, quando ele diz aqui que as relações podem se estabelecer entre nós e os espíritos, reparem que Kardec está dizendo que a doutrina espírita começa na relação com os espíritos como forma de nos trazer conhecimento para que a gente possa saber o que nós precisamos fazer para viver melhor. Então, é um meio e não uma finalidade dentro da doutrina espírita. Digo isso porque muitas vezes o senso comum e a nossa própria expectativa quando nós chegamos dentro da doutrina espírita é a ideia de que a doutrina espírita é uma religião, uma crença onde o objetivo é entrar em relação com os espíritos. Não, o objetivo não é esse. Esse é um meio pelo qual nós temos de ampliar o nosso conhecimento, as nossas percepções em relação ao que nos reserva o nosso futuro espiritual. E a partir dessas percepções, desse entendimento, nós somos capazes de modificar a nossa vida, né? De redirecionar a nossa vida para que a gente possa, então, ter um futuro espiritual mais planejado, vamos dizer assim, né? Melhor, com perspectivas melhores
em função daquilo que nós estamos fazendo agora. Então, quando ele fala isso, a gente vai entender que a doutrina está sustentada num tripé, num tríplice aspecto, né? O aspecto científico, que é justamente a possibilidade de nós, através do exercício mediúnico, entrarmos em contato com a espiritualidade, e não num sentido também comum do entendimento, né, que é o de simplesmente obter dos espíritos respostas para as nossas questões. Mas, acima de tudo, entrar em relação com eles, seja para exercermos também a caridade entre os dois mundos e para também, através desse exercício, desse relacionamento, ampliarmos o nosso campo de percepção sobre os aspectos morais que determinam a nossa felicidade ou a nossa infelicidade espiritual no futuro. Porque, entrando em relação com aqueles que já se foram, a gente vai estar se relacionando com quem? Com as pessoas que aqui viveram, com os espíritos que já reencarnaram. E eles vão nos trazer percepções, informações, vivências, não necessariamente relatando ou demonstrando claramente o que significa o mundo espiritual, porque eles também vão ter uma visão diferente disso. E nós, espiritualmente, após desencarnarmos, não significa que as nossas visões e o nosso entendimento sobre o que significa a espiritualidade se modifique, né? Para dar um exemplo claro, eu falei aqui de todas as visões espiritualistas da vida. Nós não podemos imaginar que todos os espíritos que desencarnam vão ter uma visão sobre a espiritualidade como nós estamos tratando aqui dentro da visão espírita, né? Cada um carrega para lá essas suas percepções e sensações, e caso entrem em contato através da mediunidade conosco, também vão fazer com que essa sua visão, essa sua percepção da espiritualidade se influencie na forma como ele se comunica e influencie inclusive aquilo que ele está comunicando. Por isso que Kardec alertava sobre a importância e da seriedade em tratar a mediunidade como uma ferramenta e um meio natural que exigia dos encarnados, daqueles que estão desse lado, a análise crítica, a análise fria das comunicações. Por quê? Porque todos os espíritos mais ou menos elevados iriam ter uma influência sobre essa comunicação, colocando ali o seu ponto de vista, a sua visão, o seu entendimento sobre o mundo, né? No próprio livro dos Espíritos, aqueles espíritos que estão ali nos trazendo essas informações, né, eles têm também uma história pregressa que influencia a forma como eles falam, como eles escrevem, né, o linguajar, as palavras que eles utilizam. Então, esse aspecto científico ele vem para sustentar e ampliar a nossa possibilidade de entendimento, de pesquisa, de conhecimento. Coisa que eu diria que é pouco explorado no nosso meio espírita hoje, não é? Quando a gente fala em mediunidade, em exercício mediúnico, a gente foca, né, muito mais o aspecto da caridade, da relação com os espíritos no sentido de auxiliar e ser auxiliado, do que o aspecto de estudo e pesquisa, né? E uma coisa não necessariamente anula a outra, quer dizer, você pode estar fazendo as duas coisas, pode estar trabalhando as duas coisas, né? Se nós tivermos essa visão mais ampla e mais sistêmica do que significa o exercício mediúnico. Bom, mas através dessa observação e desse exercício, se elaborou toda a filosofia espírita, né? Todo o seu aspecto filosófico, porque os questionamentos que Kardec fez aos espíritos trouxe uma visão daquilo que influencia a nossa existência do ponto de vista espiritual. E isso leva necessariamente aos aspectos morais, né? Do que significa o bem e do que significa o mal, ou seja, do que é bom para o espírito e do que é ruim para o espírito, conforme a sua necessidade de progresso espiritual. Então aí a figurinha da moral aí, né, com aquele dilema entre o bem e o mal.
E nada mais claro na doutrina espírita do que as influências que nós recebemos de ambos os lados, né? De espíritos que ainda estão envolvidos nessas questões materiais, nas questões dos nossos vícios, né, e dos nossos defeitos morais, e aqueles espíritos que se propõem a nos auxiliar ao progresso espiritual, né? Espíritos que muitas vezes se comprometeram conosco antes de nós reencarnarmos. Tá? Muito bem, baseado nesse triplo aspecto, então, a gente vai ver como surge cada um deles. Né? O aspecto científico ele começa lá historicamente no século XIX, com os fenômenos das mesas girantes, né? Na França, na Europa, onde Kardec então começa a observar esses fenômenos e procura estudá-los. E antes disso, os fenômenos de efeitos físicos lá que ficaram famosos, né, nos Estados Unidos com as irmãs Fox, na casinha em que elas moravam, lá em Hydesville. E é isso que vai ser um marco, vamos dizer, histórico do surgimento do chamado espiritualismo moderno, né? Que é o espiritualismo que vai tratar essas questões. Uma curiosidade que chama a atenção nesse período em que surge a doutrina espírita, porque Kardec começa a observar os fenômenos em 1848, se não me engano, agora me foge, né? Não sei se começou em 1854 ou 1848. Bom, mas enfim, as datas aí não importam tanto, mas nesse período, né, em que esses fenômenos começam a surgir é, é, em grande quantidade, tanto no Novo Mundo, né, na América aqui, quanto lá na Europa. E Kardec, quando ele é chamado para ver esses fenômenos, ele tem uma posição totalmente cética em relação ao fenômeno, né? Porque era um fenômeno que acontecia em festas, em encontros, né, ali, sem nenhum compromisso sério, encontros às vezes de confraternização e até muitas vezes vulgares, né? E ele é levado nesse momento para observar isso e ele vai com um espírito cético, ele não vai com alguma ideia preconcebida, né? De que aquilo já refletiria algum fenômeno sobrenatural, paranormal. Pelo contrário, ele vai até com uma expectativa de que havia alguma fraude ali, algum truque, alguma coisa que proporcionasse aquele tipo de fenômeno. Quando ele então percebe que ali se tratava de uma comunicação inteligente, e o mais curioso nesses aspectos, no aspecto científico, né, e nesses fenômenos, é de que o próprio fenômeno começa a dar respostas para ele que ele não estava esperando. Né? Então, os espíritos se comunicam e se identificam como espíritos na comunicação. Kardec percebe que não existe interferência do observador nesses fenômenos, né? E começam a passar informações diferentes das expectativas e conhecimentos daquela época. Então isso tudo chama a atenção dele. Então ele começa a ver naquilo um fato sério, algo a ser estudado. Tá? E aí, a partir desse fenômeno, então, Kardec então começa a desenvolver uma filosofia em cima dessa relação com os espíritos que estão do outro lado, espíritos com mais experiência, mais conhecimento, mais maturidade espiritual do que nós, né? E aí eles trazem um conhecimento sobre a nossa existência, através da doutrina espírita. Então percebam, Kardec ele é um elemento ativo desse processo, desse grupo. E quando eu disse lá no começo que os fenômenos ocorreram em grande quantidade nesse período, não me refiro só à questão do surgimento da doutrina espírita. Nós vamos observar nessa época que muitas religiões e muitas crenças nasceram nesse período, fruto inclusive dessas manifestações, que foram sendo só que foram sendo interpretadas de formas diferentes. Então, muitos médiums que recebiam a comunicação dos espíritos, né, e não tinham alguém como Kardec ali para observar, estudar e coordenar, cada um interpretava isso de uma forma e muitas religiões nasceram de revelações espirituais, de contato com espíritos que traziam uma visão da espiritualidade, de Deus, do Criador,
e se desenvolveu religiões, né, e crenças que são conhecidas e tradicionais até os dias de hoje. Tá? Depois a gente pode até entrar numa outra palestra, num outro bate-papo para falar um pouco mais sobre esses aspectos históricos. Mas como o nosso assunto aí é espiritismo, né, e aí já tem muita coisa para a gente aprender, essa filosofia foi desenvolvida então por Kardec porque ele era um espírito envolvido nesse processo. Ele não é alguém que caiu de paraquedas ali, né? E como qualquer outra pessoa poderia ter desenvolvido essa doutrina. Não. Primeiro porque a gente percebe na formação dele toda uma influência que facilitaria e contribuiria para que ele pudesse elaborar essa doutrina. Segundo que ele toma um cuidado de trabalhar essa relação com os espíritos através de um questionamento filosófico, porque perceba, ele podia questionar os espíritos sobre qualquer outra coisa, mas ele desenvolve um segmento didático e de questionamento que é progressivo na medida em que ele vai estabelecendo as questões para os espíritos. Então ele começa a falar questionar sobre a criação, sobre a existência de Deus, sobre a existência do espírito, sobre o que é a criação, e depois ele vai questionando sobre, né, a vida espiritual, o que são os espíritos, o que eles fazem, como é que eles progridem, por que reencarnam, por que desencarnam, e depois ele vai falar das relações das leis morais, né, das leis que regulam essas nossas relações espirituais, e dos consolos e das penas que nos aguardam de acordo com as escolhas e o que nós fizemos da nossa vida. Então, para trabalhar todos esses aspectos, ele desenvolve fundamentos dentro dessa filosofia, que a primeira delas é admitir a existência de um poder superior, que é a existência de Deus. Então, é uma doutrina espiritualista que admite a existência de Deus, mas um Deus como inteligência suprema, como causa primeira de todas as coisas, como um ser que não é mais antropomórfico, que não tem mais não é mais identificado por sentimentos humanos ou por uma forma humana. Só dizem que Deus é uma inteligência. Ou seja, despersonificam o Criador, né? Colocam o Criador como uma inteligência suprema, e a inteligência a gente só pode perceber os seus efeitos, não consegue chegar na sua essência. E aí fala do espírito, né? Da essência do ser, ou seja, do espírito que é criado lá, do princípio espiritual, simples e sem conhecimento, e ele progride continuamente. E como é que ele progride? Como é que ele pode progredir continuamente? Porque ele é um ser imortal, ele é criado e ele não tem mais fim. Então nós fomos criados, mas nós não temos mais fim. Nós somos imortais. Para que nós possamos progredir, né, a imortalidade é um fundamento da doutrina espírita. Mas para que a gente progrida, a gente precisa ser imortal, mas a gente também precisa reencarnar, porque numa única existência nós não somos capazes de aprender, de conhecer, de amadurecer, né, em nível suficiente para chegarmos num patamar absoluto de perfeição. Absoluto seria até um termo inadequado, né? Um patamar máximo de evolução que nós podemos chegar, que nós não sabemos qual é. Então, esses fundamentos, né, admitir a existência de um Criador, o espírito é um ser inteligente da criação, uma individualidade único, exclusivo, quer dizer, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. Nós temos uma marca que é única em nós, e isso é que determina o fato de sermos tão diferentes e de passarmos por caminhos tão diferentes dentro da nossa existência, né? Somos imortais, progredimos e precisamos reencarnar para manifestar, para desenvolver esse progresso. E aí, a partir dessa filosofia baseada nesses fundamentos, nós vamos chegando aos aspectos morais da doutrina espírita, né? A aproximação com Deus, ela se dá pela predominância do espírito sobre a matéria. Então percebam aqui essa colocação. Vocês se lembram que eu falei lá que nas outras religiões, nas outras visões espiritualistas, a aproximação com Deus era definida o quê? Pelo culto, pelo dogma, né?
pela, pela, pela formalização de uma relação com o nosso Deus. Né? Então, cada igreja, cada crença desenvolve uma forma de nós cultuarmos esse Deus e de nos relacionarmos com ele. Ou seja, é através da prece, da oração, daquele ritual que nós vamos determinar essa ligação. Aqui, a doutrina espírita nos diz, nos demonstra que essa ligação com Deus, né, se a gente pode dizer que de alguma forma a nossa existência se resume a buscar Deus, essa busca, se é que ele existe, só pode se dar através da predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, o espírito se ligar mais aos aspectos de natureza moral, né, de natureza intelectual, e não concentrar os seus esforços na natureza material, nos aspectos da vida material, mas buscar a predominância do espírito sobre a matéria. O que significa isso? Né? Que nós devemos deixar de lado a vida material? Não. O que o espiritismo quer nos ensinar é que tudo que nós fazemos na nossa vida material tem que ter um sentido e um objetivo maior de natureza moral. Então, o meu trabalho, a minha família, a minha luta pela sobrevivência, né? Tudo aquilo que eu faço, ainda que seja de natureza material, ele tem que ter um algo mais dentro desse propósito. Ele tem que me trazer um valor espiritual dentro desse propósito. De tal forma que nós vamos dizer o seguinte: quando nós desencarnamos, nós vamos avaliar como nós caminhamos dentro desse processo. Porque é isso que nós vamos levar conosco, a forma como nós conduzimos as experiências nas nossas vidas e não os resultados que nós atingimos. Porque uma pessoa ela pode viver uma vida toda de fracassos e chegar do outro lado moralmente elevada. E uma pessoa pode viver uma vida toda de sucessos e chegar do outro lado moralmente fracassada. Por quê? Porque a forma, muitas vezes, como ela chegou nesse sucesso foi motivo para ela depois de vergonha, de remorso, de insatisfação, quando ela chega do outro lado e ela percebe que aquilo que ela se propôs a fazer antes de encarnar não foi o que ela colocou em prática durante a sua vida, ainda que socialmente, culturalmente, economicamente, ela possa ter parecido ser uma pessoa de sucesso, né? E de prosperidade aqui na Terra. Então, na medida em que a gente entende isso, nós vamos estabelecendo, né, uma relação com a espiritualidade que nos auxilia, com os chamados bons espíritos. Como é que a gente constrói uma relação com os bons espíritos? Né? É indo no centro espírita toda semana? Não. Lá a gente estabelece um contato com os espíritos bons. E, logicamente, como esses espíritos são bons, eles não ficam ali julgando se a gente merece ou não ser ajudado. Eles ajudam a todos. Mas todos recebem essa ajuda de forma diferente. O que determina a minha relação com os bons espíritos é o que eu faço depois que eu saio ali do centro espírita. É isso que vai determinar se eles vão continuar comigo ou não. Então, esse aperfeiçoamento moral é que determina essa continuidade dos bons espíritos comigo, né? No meu dia a dia, me inspirando, me ajudando, me auxiliando. São os pensamentos que eu vou trabalhar dentro de mim, são as ideias que eu vou ter em relação à vida. Então percebam, por isso que eu falei lá no começo que ter uma visão espiritualista da vida não significa ser moralmente melhor que os outros. O que determina a eficácia de uma visão espiritualista da vida positiva é o que determina a minha conduta moral em relação a isso. Por isso que eu posso ter, de repente, um espírita mau caráter e posso ter uma pessoa de uma crença que a gente chama de fé cega ou extremamente dogmática, que seja um bom caráter e uma pessoa de retidão moral, porque embora ela tenha uma visão espiritualista talvez mais limitada e mais fechada em relação à vida, isso não tem influência sobre a forma como ela age moralmente e como ela se relaciona com as outras pessoas. Então, o aperfeiçoamento moral e a prática e consciência do bem comum
ele tem que prevalecer em detrimento do individualismo. Ou seja, essa proposta espírita é uma proposta que nos estimula a uma visão do bem coletivo, né? Não só do bem que nos atinge, mas do bem que pode atingir o outro. Ou seja, as minhas ações têm que ser pautadas naquilo que pode fazer bem não só para mim, mas também para o outro. E muitas vezes não vai nem fazer bem para mim diretamente, mas fazendo bem para os outros, eu estou cumprindo com esse progresso moral, esse adiantamento, essa busca da prática do bem que o Espiritismo e os espíritos superiores nos propõem. Então, o exemplo prático dessa aplicação moral no Espiritismo é dado na imagem e na figura de Jesus, através das suas máximas. Né? Os espíritos vão dizer assim: olha, tudo isso que nós falamos aqui de fundamentos, de, de, de ensinamentos, né, filosóficos, se traduzem de forma prática através daquilo que Jesus exemplificou na sua vida. Se vocês precisam de uma referência, se vocês precisam de um, de um guia, né, para saber como agir, como se comportar na vida, para estar cumprindo os fundamentos do Espiritismo, esse exemplo pode ser Jesus de Nazaré. Né? E aí, por isso, Kardec então vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, pegando somente os aspectos morais dessa vida de Jesus, deixando de lado todos aqueles outros que são discutíveis, né? Os históricos, os, os metafóricos, os figurados, né? Da época, e foca naqueles que são realmente, que tratam a essência da moral, né? De Jesus, do ensinamento trazido por Jesus, e se aplica e serve como referência para a filosofia espírita. Então, o espiritismo é desse mundo por quê? Porque ele é uma doutrina, uma filosofia que liberta e nos esclarece. Né? Ele não está aqui para fazer o contrário. Né? O espiritismo não vem para dizer assim que você está vivendo aqui como um castigo, como uma punição, e você reencarna para passar por punições do que você fez no passado. Não é esse conceito. Né? E se alguém lhe passou esse conceito e deu essa ideia, olha, refute, estude novamente a doutrina espírita, né? Se ligue aqui conosco na página Reflexões Espíritas, busque um centro espírita novamente, né, que possa te passar uma ideia diferente do que significa a doutrina, porque a doutrina é libertadora, ela é esclarecedora, ela busca dar autonomia ao ser para que esse ser se torne independente, né, e mais seguro nas suas ações. Ela educa e moraliza, ela procura trazer valores na nossa vida para que a gente se torne melhor. Né? Então, Kardec, quando diz assim que ele reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações, ele está partindo do princípio de que nós estamos aqui encarnados porque nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos num mundo de provas e expiações para aprendermos, para evoluirmos. E que justamente a doutrina vem nos educar e nos moralizar para que a gente possa vencer essas nossas más tendências, que são fruto da nossa falta de conhecimento espiritual, de compreensão do que significa a vida, para que, nos educando moralmente, né, e nos melhorando nesse aspecto, a gente possa se tornar pessoas melhores, pessoas que vão praticar o bem como uma compreensão e uma necessidade do progresso humano. E além de tudo, o Espiritismo, além de fazer tudo isso, ele nos consola e nos ampara, porque ele nos demonstra que Deus criou uma lei, né, e uma série de fundamentos de leis naturais que nos dão sempre a oportunidade de recomeçarmos o nosso caminho, de refazermos o nosso caminho. Então, todos nós aqui estamos vivendo momentos agora onde cada um pode olhar para dentro de si e pensar assim: puxa, mas eu cometi muitos erros na minha vida. Né? Se eu soubesse isso, eu não tinha feito. Ou achar que o que já fez não tem mais volta, não tem mais jeito. E não, a doutrina espírita nos ensina que há sempre um novo recomeço.
que é sempre uma nova saída, que é sempre uma nova porta, que a lei de Deus foi feita para isso, para proporcionar ao espírito sempre novas oportunidades de recomeço. Se não puder recomeçar nessa vida, ele vai ter outra vida para recomeçar. Mas se a gente se dá conta disso a partir de agora, ainda que a gente tenha cometido algum erro ou esteja vivendo alguma coisa sobre a qual a gente não tem mais domínio, né, não tem mais solução, isso já é consolador pelo fato de saber que a gente vai aprender agora a não criar mais consequências ruins para nós, a evitar contrair para a nossa existência coisas que nós não precisávamos, devido a essa educação moral que nós recebemos através da doutrina espírita. E quando falo em educação moral, não é a educação moral do não roubar, né? Do não cometer erro, porque essa ética a nossa sociedade já de uma certa forma já trabalha, né? Já combate, já não aceita. Mas é aquela moral que vai além daquilo que a sociedade espera de nós. Então percebam, eu posso entrar num supermercado e lá tem várias câmeras me filmando, né? E aí eu olho um chocolate que eu adoro lá e eu penso assim, puxa, se não tivesse essas câmeras eu ia pegar esse chocolate, embora eu não tenha dinheiro para pagar. Mas as câmeras me inibem a agir corretamente, né? Então isso é um exercício ético. Agora, o exercício moral lá da essência é eu entrar no supermercado e entender que eu não vou pegar aquele chocolate porque faz parte do meu princípio não pegar, ainda que ninguém esteja vendo. Essa moral que o Espiritismo propõe, essa moral que ele espera de nós, né? Fazer o bem ainda que ninguém esteja vendo. Fazer o bem ainda que aquela pessoa seja julgada pela sociedade não merecedora desse bem. Porque o próprio Jesus fez isso. E se Jesus é a referência que nós devemos seguir para nos aperfeiçoarmos moralmente, nós temos que estabelecer essa relação nesse raciocínio e nessa reflexão. Portanto, o Espiritismo ele nos dá uma possibilidade de enxergar coisas muito maiores do que simplesmente, né, aquilo que a gente entende como homem de bem na sociedade. O homem de bem na visão espírita ele vai muito além disso, né? Eu posso ser um cidadão de bem na sociedade, mas dentro de mim eu ter valores e pensamentos ainda que destoam dessa moral que o Espiritismo propõe. Então isso cabe de reflexão para nós nessa visão que a doutrina espírita nos passa, né? O espiritismo é desse mundo por quê? Porque a vida física ela é parte da existência espiritual. Então, embora eu tenha que trabalhar os aspectos espirituais dentro da minha existência, ou seja, eu tenho que fazer com que o espírito predomine sobre a matéria, eu preciso da matéria para desenvolver esses aspectos espirituais. Então não é uma vida de reclusão, não é uma vida de negação do corpo, da vida física. Eu preciso do corpo para viver, eu preciso das sensações corporais, né, para amadurecer, para crescer, mas eu preciso saber quem domina quem manda em quem. É isso que eu preciso entender e que a doutrina espírita me propõe, né? A vida moral, então, é o meu objetivo. Eu estou aqui para ser um ser humano melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, antes de eu querer ser um espírito de luz, eu preciso apenas ser um ser humano de luz. Eu preciso ser apenas alguém que consiga, pelo menos, humanizar as minhas relações. Conseguindo humanizar minhas relações, eu passo então a espiritualizá-las. E aí sim começar a modificar, né, a minha condição moral nesse mundo. Entendendo que a felicidade verdadeira não está nesse mundo aqui. A gente pode experimentar a felicidade aqui? Pode, se a gente considerar que felicidade são aqueles bem-estares momentâneos que a gente vai viver no nosso dia a dia, né? Os momentos de alegria, os momentos de prazer, os momentos de confraternização. Mas a gente sabe que isso não é duradouro e que isso é efêmero, né? Que vem e vai. E que muitas vezes a gente vai estar vivendo momentos de angústia, de dor. E esse mundo não é um mundo que veio para nos trazer alegrias e satisfações, né? Ao contrário, todos nós, independente da condição que estejamos,
nós experimentamos muitos desafios, né, de ordem material e de ordem moral, e que faz a gente perceber que é um mundo que realmente veio para nos burilar, para nos transformar moralmente. Então a gente tem que ter a ideia, a clareza de que essa felicidade verdadeira é a felicidade de nós terminarmos um dia a nossa vida e entendemos que nós a aproveitamos de tal forma que saímos dela moralmente fortalecidos, moralmente amadurecidos. Né? E isso só se faz através de um conhecimento interior, de uma percepção das nossas necessidades espirituais e de um firme propósito, uma firme vontade de buscarmos uma melhoria no nosso comportamento, nos nossos valores e nas nossas ações. Então, a perfeição moral é algo que é possível desde já, na medida em que nós vamos mudando pequenas atitudes no nosso dia a dia, vamos revendo conceitos que antes a gente achava que era certo e a gente precisa rever, precisa pensar, porque o mundo vai mudando, né? A sociedade vai mudando e essa mudança ela existe justamente para repercutir em nós, para mexer conosco, para mexer com as nossas reflexões. Então, isso, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, né, assim como outras situações que vamos viver de crise na sociedade, vem de tempos em tempos, e o Espiritismo ensina isso, para mexer com o nosso aspecto moral, com o nosso lado moral, para nós nos revisarmos, para nós nos perguntarmos o que nós estamos fazendo de errado, o que nós precisamos modificar, o que nós precisamos mudar nas nossas relações. Né? E esse é o propósito desse mundo, é nos transformar moralmente. Então, Espiritismo é desse mundo porque é nesse mundo que nós vamos encontrar essa perfeição e esse crescimento espiritual. Né? Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Esse é o objetivo do homem de bem, é aquele que a todo momento se pergunta se o que ele está fazendo está de acordo com as leis do Criador. Então, meus amigos, esse foi o nosso bate-papo dessa noite. Eu espero que tenham gostado, né? Agradeço a presença de vocês, agradeço aí quem esteve assistindo. Divulguem esse vídeo, vai ficar no ar aí, podem passar para os seus amigos, para outras pessoas. Toda semana nós vamos estar aqui nesse bate-papo. Semana que vem, né, na sexta-feira, no mesmo horário, vamos trazer um outro tema aqui para a gente debater. Quinta-feira, dia 14, também vou estar online aqui fazendo uma palestra para o Centro Espírita Fonte Viva. Nós vamos falar sobre cultivar a paz. Daqui a pouco também vou divulgar o link aí dessa palestra. E, assim como eu falei no começo, desejo que todos vocês aí, em seus lares, estejam sendo assistidos por essa espiritualidade amiga, que Jesus possa amparar os nossos lares, as nossas famílias, e que nós possamos viver esse momento aí com equilíbrio, com força, com fé, porque com fé e ligado aos bons espíritos, nós sempre vamos achar a saída, os caminhos e vamos nos manter equilibrados, né, nessa jornada e nessas experiências. Lembrando que estamos aqui de passagem. Então, nada é maior do que a nossa imortalidade, nada é maior do que a nossa existência, problema nenhum é maior do que nós. Né? Só se torna maior quando nós achamos que somos inferiores a esses problemas e nós não somos. Né? Cada um de nós é um ser único, como eu disse, inteligente e amparado por esses espíritos mais experientes do que nós. Portanto, tenhamos fé, né? Acreditemos em tudo isso que a espiritualidade, a doutrina espírita nos traz, porque com certeza nós vamos amadurecer com tudo isso que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tchau.